Mais de 200 mil bolsistas de mestrado e de doutorado ainda não receberam o pagamento do Ministério da Educação. O bloqueio recente de verbas do orçamento do Ministério da Educação foi o mais novo capítulo de um roteiro frequente no governo Bolsonaro. O corte gerou preocupação em estados e municípios a respeito da compra de livros didáticos para o ano que vem e já teve impacto sobre o pagamento de bolsas. É o caso de Maurílio Bonora, que cursa doutorado em Genética e Biologia Molecular na Unicamp. Preocupação se eu vou conseguir pagar as contas ou não, se eu vou conseguir pagar meu aluguel, alimentação, ainda mais no fim do ano em que os restaurantes universitários fecham, né? Após o represamento, que chegou à casa de 1 bilhão e 500 milhões de reais, o ministro da Educação, Vitor Godoy, anunciou a liberação de 460 milhões. A medida, ainda que seja um respiro após uma sequência de notícias negativas, ainda está aquém daquilo que a equipe de transição avalia como necessário para o MEC. Os cálculos do grupo estimam que a área precise de algo entre 12 e 15 bilhões de reais a mais no orçamento de 2023, para funcionar de maneira ao menos satisfatória. Otávio Mono, que faz mestrado no Instituto de Física da USP, acrescenta que as bolsas muitas vezes são o único meio de sustento dos estudantes. A categoria de pós-graduandos, né, uma categoria que vem, pelo menos nas últimas 3 décadas, amargando aí com constantes reveses, né, sobretudo no que diz respeito ao valor, né, das bolsas de pós-graduação, né? As bolsas são, na maioria das vezes, né, o único meio pelo qual os pós-graduandos conseguem receber pelo seu trabalho. A atual situação do Ministério da Educação, o diagnóstico da equipe de transição sobre o setor e os nomes cotados para assumir a pasta no futuro governo Lula são os temas do episódio de hoje do Ao Ponto, que recebe a Paula Ferreira, repórter do Globo em Brasília. Eu sou o Marco Grilo, foi um prazer estar com vocês esses dias. A partir de amanhã, vocês terão a companhia da Elisa Martins. Fique com a gente. Eu converso agora com a Paula Ferreira, que é repórter do Globo em Brasília. Ela está acompanhando diariamente a transição de governo e tem anos de experiência na cobertura de educação. E ela está falando comigo agora diretamente do CCBB, que é a sede da transição onde tudo acontece nesse momento em Brasília. Paula, queria te agradecer a participação e vou começar te perguntando um resumo, dar uma organizada aqui pra gente dessas ações mais recentes do governo Bolsonaro relacionadas ao Ministério da Educação. Então, né, a gente teve um governo Bolsonaro todo marcado por tensões nessa área do Ministério da Educação, com 5 ministros à frente da pasta, e agora, nessa reta final, a gente percebe que essa tendência de tensões na área se manteve, né? O governo federal impôs um bloqueio ao Ministério da Educação de cerca de 1,3 bilhão de reais, agora nessa reta final, no âmbito de um bloqueio maior, né, feito em toda a esplanada dos ministérios, para tentar respeitar o teto de gastos. E aí o MEC, mais uma vez, foi duramente atingido. A gente viu desde o início desse governo que a educação é uma das áreas que o Bolsonaro escolhe, né, para fazer essas tesouradas, quando ele precisa cumprir com responsabilidade fiscal, e dessa vez não foi diferente. No âmbito desse bloqueio bilionário no MEC, a gente teve as universidades federais super atingidas, né, com um bloqueio de cerca de 431 milhões, e além de outras áreas, como educação básica e outras funções do MEC. E isso acendeu um alerta muito grande em todo o setor educacional, porque a gente sabe que o Ministério da Educação ele já vivia um cenário de restrição orçamentária, e esse novo bloqueio trouxe ainda mais dificuldades para tocar essa reta final da pasta antes da mudança de governo em janeiro. A gente está falando de números que são expressivos e a gente consegue entender o problema melhor até quando analisa as consequências, e algumas delas estão acontecendo já, né?
Fala um pouco pra gente desse cenário já agora, assim, esse cenário mais imediato, lembrando que a CAPES, né, que cuida das bolsas de pós-graduação, e várias universidades federais e institutos já estão dizendo agora, nesse momento, que não tem condições de arcar com as bolsas dos alunos até o final do ano. Pois em geral, quando acontecem esses bloqueios, né, uma das principais ações prejudicadas costumam ser justamente essa questão das bolsas. A CAPES divulgou uma nota essa semana que chamou muita atenção, inclusive o tom adotado pela instituição, que é uma instituição vinculada, né, ao governo federal, tem pessoas indicadas do governo e tudo mais, mas adotou uma postura super contundente em relação a esse bloqueio, afirmou que esse bloqueio de recursos começa a gerar uma severa asfixia na entidade e também nos próprios bolsistas, porque não vai ter dinheiro disponível para pagar essas bolsas para esses pesquisadores que desenvolvem a ciência no Brasil, né? Porque a gente sabe que a produção de pesquisas científicas aqui no Brasil, desenvolvimento de tecnologia, inovação, é concentrada principalmente nas universidades federais e por meio dessas bolsas financiadas pela CAPES. A Flávia, por exemplo, pesquisa sobre a Covid na Federal de Minas Gerais. Para isso, ganha uma bolsa de R$ 2.200 por mês. O crédito tinha que ter sido feito até hoje, 5º dia útil do mês, mas ainda não aconteceu. A bolsa não é um auxílio, ela é o meu salário, é o que eu recebo para fazer o que eu faço aqui no laboratório, para desenvolver o projeto de pesquisa. Então, esse corte de recursos gera um contingenciamento que faz com que 200 mil bolsas da CAPES não possam ser pagas já agora em dezembro. E além dessa questão dos benefícios concedidos pela CAPES, a gente tem ainda outras modalidades, né, como pagamento de bolsistas de residência médica. Segundo dados passados pelo próprio Ministério da Educação, cerca de 14 mil bolsistas de residência médica podem ficar sem receber também no âmbito desse corte. E, além disso, ainda tem uma situação ainda mais grave, que é a questão das pessoas dos estudantes que estão em vulnerabilidade social, porque esses estudantes têm direito a receber um auxílio permanência das universidades, né? É uma espécie de bolsa para você conseguir se manter nos estudos. E esse corte também gerou um impacto nessa área. A estimativa de reitores era de que 500 mil estudantes fossem afetados pelo corte por não terem condição de receber esse auxílio, né, devido ao corte. E aí a gente recebeu a notícia de que parte desses recursos, né, foi liberado pelo MEC, desses recursos relacionados à assistência estudantil especificamente. Então, os reitores ainda não conseguiram dimensionar se eles vão conseguir pagar todos esses auxílios para os estudantes pobres ou se somente para uma parte deles, mas essa liberação, pelo menos, desafogou um pouco, né, esse desespero que as universidades federais se encontram. Mas é um volume muito pequeno diante de todo o resto bloqueado e de todos os outros problemas, né, porque essa liberação não resolve a questão dos outros bolsistas, né, esses 200 mil da CAPES que desenvolvem pesquisa, nem dos residentes, e nem mesmo as necessidades básicas das universidades. Alguns reitores falam, inclusive, que caso o MEC mantenha esse bloqueio, não será possível pagar conta de água, conta de luz, necessidades básicas das universidades, contratos com terceirizados, entre outras coisas, o que na prática levaria a um fechamento de portas, né, nessa reta final do governo. Vale a gente lembrar também que o governo federal tem uma responsabilidade grande, né, no financiamento da educação a nível estadual e municipal também. E aí, partindo disso, Paulo, eu queria te perguntar se já tem algum impacto sendo sentido ali nos estados e municípios, ou se ainda não tem alguma coisa acontecendo nesse momento, se há uma preocupação ali dos secretários estaduais e municipais de possíveis impactos desse bloqueio mais recente.
Em relação a esse bloqueio recente, essas iniciativas que têm sido tomadas por esse governo, um dos pontos de preocupação é em relação à compra de livros didáticos para o início das aulas, né, no próximo ano. Porque essa compra de livros didáticos, ela é feita por editais, né? Cada etapa da educação é um edital feito durante um determinado período, e aí as editoras começam a produzir as obras a partir do pagamento desses contratos, né? E dessa negociação com o MEC. Também tem gerado risco em relação à produção desses livros didáticos para início no ano que vem, né, do ano letivo, e isso é uma preocupação muito grande dos gestores públicos estaduais e municipais, porque o PNLD, que é o Programa de Livros Didáticos do governo, é um programa histórico, que tem muitos anos e que é determinante para o funcionamento do ano letivo, né, porque que traz ali todo o material pedagógico para ser utilizado na sala de aula e tudo mais. No Centro de Ensino Fundamental 33 de Ceilândia, o diretor contou que recebeu 70 livros de ciências para os alunos do 6º ano. Só que são 9 turmas do 6º ano e ele precisaria de 4 vezes mais a quantidade que foi recebida. Nós estamos aí desde 2020, né, com falta de livro de ciências. Mas além dessa questão, já existia uma preocupação prévia em relação ao orçamento disponível no ano que vem para a educação básica, porque esse governo enviou ao Congresso um projeto de lei orçamentária que, entre diversos cortes, né, previa uma redução de cerca de 1 bilhão em uma das rubricas, né, que são essas ações orçamentárias, né, relacionada diretamente à educação básica. Então, é uma tesourada que, além do bloqueio que a gente viu agora nesse final de ano, já tem uma proposta do governo de lei orçamentária para 2023, que previa um corte bilionário na educação básica. Então, é um cenário generalizado de penúria em relação aos recursos destinados à educação. Falando do que você tem observado e conversado aí no seu dia a dia de cobertura da transição de governo, qual é o diagnóstico da equipe que está cuidando da educação nessa transição, o diagnóstico sobre o cenário atual do MEC e dos especialistas em educação também que estão fazendo parte desse grupo? O grupo que compõe a equipe de transição do governo eleito na área de educação é um grupo muito diverso. Isso, inclusive, chamou atenção quando os nomes começaram a ser anunciados, porque reúne integrantes de diversos matizes ideológicos, né, dentro da educação, e que já tiveram posições diferentes em outras situações, mas que agora estão integrando esse grupo. E apesar de ser um grupo bem diverso, todas essas pessoas convergem para o fato de que a gente tem um cenário extremamente preocupante na educação para o próximo ano. Existe um constante alerta, né, da equipe de transição em relação a como eles vão encontrar o MEC quando o governo Lula assumir em janeiro, e eles têm feito muitos cálculos, né, relacionados à questão orçamentária, mas também a relação do MEC com gestores estaduais e municipais, e uma dessas estimativas que eles fizeram dá conta de que seria necessário de 12 bilhões a 15 bilhões no ano que vem para resolver os déficits que o MEC acumulou durante esses últimos anos. Então, eles classificam isso como um verdadeiro rombo, né, na pasta, e a educação tem sido uma das principais preocupações colocadas aqui na transição. O próprio presidente Lula tem uma preocupação muito grande relacionada à área, sobretudo em relação ao reajuste dos recursos repassados para merenda escolar, que estão congelados. Então, essa área tem recebido muita atenção por parte da equipe de transição do governo eleito. E está fluindo o diálogo com o MEC do governo Bolsonaro? A equipe de transição está conseguindo ter acesso às informações? Sim, eles estão, segundo as pessoas que eu conversei aqui na transição, eles foram muito bem recebidos pelo ministro da Educação
Nessa semana foi feita uma reunião, a primeira reunião a nível, né, de ministério, assim, o ministro participou e o ministro passou os dados para a equipe de transição, inclusive foi ele que informou que haveria essa impossibilidade de pagamento das bolsas, né, e aí, a partir disso, a equipe de transição ligou os radares e começou a identificar onde que esses cortes iam ocorrer. Então, até o momento, tem sido uma convivência pacífica, o MEC tem colaborado com os dados, embora em outros ministérios aqui na transição a gente não tenha essa colaboração, né? O próprio ex-ministro Aloysio Mercadante tem batido na tecla de que o grupo de transição está muito à mercê da boa vontade pessoal de cada gestor. Ao longo desses 4 anos, nós vimos inúmeras vezes ministros atacando as universidades, desqualificando professores, instituições, projetos de pesquisa, as políticas públicas de educação que estão completamente desmontadas. Portanto, chegarmos ao fim de 2022, último ano de governo Bolsonaro, com essa situação de penúria e de vulnerabilidade, principalmente desses estudantes bolsistas, é parte desse processo de asfixia financeira, de inviabilização das universidades públicas. Eu vou avançar algumas semanas aqui na nossa discussão para tratar ali de 2023. A gente falou muito de orçamento, que é um ponto crítico. Agora, dentro desse ponto crítico geral, tem vários assuntos ali que merecem ou vão merecer níveis diferentes de dedicação ali logo na largada, né, do governo. A partir desse diagnóstico que a equipe de transição está fazendo com os dados que os integrantes têm recebido, o ministro ou a ministra que assumir o cargo ali em 2023, quais vão ser as prioridades, assim, aqueles pontos de atenção logo no início da gestão? Há um consenso de que quem chegar no Ministério da Educação vai ter que gastar um bom tempo arrumando a casa, né? Porque a gente teve um Ministério da Educação totalmente inoperante durante todos os anos do governo Bolsonaro, como eu já disse, com sucessivas trocas de ministros e uma incidência muito forte da ala ideológica do governo, tentando pautar as políticas. Então, isso acabou desestruturando muito o Ministério da Educação. Ainda mais porque, diferentemente do SUS, que é um sistema, né, único, que estabelece as políticas para a área de saúde, o Ministério da Educação não está sob a vigência de um sistema, né? Inclusive, há um projeto tramitando no Congresso que pretende instituir esse sistema da educação, como se fosse um SUS da educação, para facilitar essa organização das políticas públicas na educação, porque hoje os diferentes níveis de governo, ministério, as secretarias estaduais e as secretarias municipais, não tem uma instância de articulação. Então, a principal questão, né, que o próximo ministro ou ministra da Educação vai ter que enfrentar logo de cara é essa organização da casa, voltar a restabelecer o diálogo com esses gestores estaduais e municipais para começar a botar as políticas no eixo, né? E aí, a partir desse momento, quando a casa estiver organizada, uma coisa que é, assim, apontada amplamente por educadores e pessoas que estão há muito tempo nessa área, é que o Ministério vai ter que focar todas as suas estratégias na retomada de aprendizagem que foi perdida durante a pandemia, porque a gente sabe que muitos estudantes acabaram ou saindo da escola, né, abandonando a escola durante a pandemia, ou mesmo tendo acesso dificultado aos estudos, porque as aulas presenciais foram suspensas, então muitas redes adotaram aulas remotas, mas a gente sabe que o Brasil tem um cenário de desigualdade muito forte, que nem todos esses alunos tinham acesso a equipamentos de tecnologia para conseguir comparecer às aulas. Mais de 5 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. Foram os números de 2020,
deixados pela pandemia. Os estados brasileiros com piores índices de exclusão escolar estão na região norte do país, em Roraima, Amapá, Pará e Amazonas, com percentuais acima dos 30%. Então, como consequência desse cenário, a gente teve uma perda muito grande de aprendizagem desses alunos. Então, é como se fosse um consenso que o próximo ministro ou ministra vai ter que concentrar seus esforços para tentar retomar esses níveis de aprendizagem. A gente sabe que o Brasil tem problemas históricos relacionados à questão da alfabetização e entre outros temas relacionados à educação básica. Então, quem quer que seja, né, que assuma essa pasta, não vai ter tarefa fácil de jeito nenhum. Agora, aproveitando esse quem quer que seja, aí aproveitando também para explorar um pouco mais o fato de você estar todo dia no CCBB cobrindo a transição. Quais são os nomes que estão no páreo para assumir o MEC no ano que vem? Olha, hoje, né, no dia de hoje, agora, enquanto eu estou falando com você, a pessoa que lidera essa corrida pelo MEC é a governadora do Ceará, Isolda Sela, que teve um papel muito importante nas eleições lá do estado, né? Ela teve a sua candidatura, que era considerada uma candidatura natural ao governo do estado, impedida, porque ela pertencia ao PDT, mas o PDT optou por indicar outra pessoa para essa candidatura, então ela saiu do partido e apoiou o candidato petista no estado, e ele acabou ganhando em primeiro turno. E essa atuação da Isolda acabou sendo um grande ativo político para ela, porque há uma leitura de que ela foi determinante para garantir a vitória do candidato petista no Ceará em primeiro turno, e que, além disso, ela tem um histórico muito forte na área da educação. A Isolda já foi secretária do município de Sobral, que é um case, né, na educação brasileira, com ótimos índices relacionados à alfabetização, e também secretária estadual de educação, além de ter sido vice-governadora na chapa do petista Camilo Santana. Então, ela é um nome muito forte para essa escolha do MEC, inclusive por ser mulher, né, e ser uma mulher nordestina, que foi justamente a região do país que deu ampla vitória, né, o presidente Lula. Então, há uma série de fatores que colocam a Isolda como líder na corrida, mas ela não está sozinha nesse páreo. O líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, tem se colocado muito internamente, né, nas conversas dentro do partido, como um candidato para o MEC, porque ele, se por um lado a Isolda ajudou, né, na eleição lá no Ceará, o Reginaldo Lopes abriu mão de ter sua candidatura ao Senado em Minas Gerais para que o PT pudesse manter a aliança com o PSD no estado, né, com a candidatura ao Senado do Alexandre Silveira. Então, além disso, há o argumento também de que o MEC sempre ficou sob gerência do PT, né, durante os governos petistas. A única exceção foi quando o Cid Gomes ficou no ministério, mas foi um período super breve, de cerca de um mês. Então, historicamente, o PT é quem fica com o MEC. Então, dentro do partido, há essa pressão de que Lula leva em consideração a militância histórica do PT na área da educação e também a existência de quadros significativos nessa área dentro do partido. Um deles é o Reginaldo Lopes, né? Então, assim, é um xadrez que o Lula vai ter que resolver, mas, nesse momento, a Isolda ainda está na frente. Paula, queria te agradecer muito pela conversa, boa cobertura aí da transição. Muito obrigada, um abraço. Este foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nesta conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Júlia Pina e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Luciana Malini.
Até mais!